Aulas com Filatelia. Projeto educacional com história, conhecimento e cultura. Apresentação: Heitor Fernandes. Olá, muito boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 19 de maio. Estamos começando mais um programa Aulas com Filatelia, pelo Web Rádio Censura Livre, que é a voz da classe trabalhadora. E hoje nós vamos falar sobre museu. Ontem foi o Dia Internacional dos Museus. Nós vamos aproveitar a data para falar de um museu muito interessante sobre filatelia e numismática brasileira. E nosso convidado é o autor do projeto, Marcos Palombo, que é niteroiense, igual a mim. É um prazer que a gente recebe o Marcos aqui. Ele mesmo é quem vai se apresentar e logo falar do seu projeto, que é muito interessante. Ele traz aqui também uma parte muito pequena do seu rico acervo, que é um acervo... São fontes históricas que falam da história do Brasil, para além da numismática. Hoje nós vamos falar especificamente sobre filatelia, mas é o Marcos mesmo quem vai falar muito melhor do que eu sobre o projeto do Museu Filatélico e Numismático Brasileiro. É Mufinubra, se não me engano, né? Marcos, com você, a palavra é sua. Muito prazer recebê-lo, obrigado pela atender a nossa convocação. Obrigado, Heitor, pelo convite, pela oportunidade. Boa noite a todos que nos assistem. É Mufinubra mesmo, Museu Filatélico Numismático Brasileiro. Ótimo. Então, eu sou colecionador desde os 10 anos de idade. A gente que coleciona, quando completa, entra em história postal. Eu, quando comecei a estudar história postal, percebi que tinha no mercado para colecionadores não só a história postal, como a história do Brasil. Então, eu idealizei o museu, né? Eu acredito que o colecionador faz o papel dele ao juntar lá os selos, mas eu entendo que a peça que muda a história, ou que acrescenta detalhe à história, não pode estar numa coleção particular, deveria estar no museu. E é esse o trabalho que eu faço, né? Essa é a ideia básica. O museu, ele tem as peças do acervo servindo como marcadores da história. Por enquanto, ele é só virtual, o acervo existe, eu vou organizando, digitalizando, né, pesquisando, aí eu coloco no site. Então, vocês entrando no site do museu, vocês vão ver os links que tem acervo, as páginas que eu já consegui disponibilizar, e, na medida do possível, vou disponibilizando simultaneamente a história daquele período e, quando tem detalhe novo, o detalhe é acrescentado à história já conhecida. Essa é a ideia básica. Perfeito. Marcos, já tem alguns ouvintes aqui conosco, já nos acompanhando. O José Seco, lá de São José do Rio Pardo, São Paulo, nos acompanha aqui, nosso ouvinte, nosso amigo aqui, seguidor do nosso projeto. O Roberto Soares também nos dá boa noite. Roberto Soares fala: museu é cultura. Legal, obrigado, Roberto. É muito bom esse reconhecimento. Ainda agora eu estava comentando aqui com o Marcos, né, sobre cultura, né? Cultura não é só arte, né? Vai muito além disso, né? Marcos, o seu projeto, ele traz aqui fontes históricas muito interessantes. Você tem um acervo que parte, né, de 1601. Você demonstra aqui no seu site, Museu Filatélico Numismático Brasileiro. O acervo tem uma parte também histórica que você conta, né, e traz vários episódios aí da história do Brasil. Né? Revoluções Brasileiras, por exemplo, Revolução Baiana, né, desde a época do Império, enfim. E a gente percebe que tem pouco reconhecimento, né, do Estado brasileiro, das instituições, de reconhecer e valorizar nesse espaço. Você já buscou ajuda para, de fato, construir, botar esse projeto para existir fisicamente, de fato? Sim, sim. Vou contar, então, um pouquinho do que eu fiz, e aí, se eu estiver me alongando muito, você me corta, por favor. Ah, tá legal, tranquilo. Eu fundei uma ONG com pessoas da minha família, com o objetivo de montar o museu em 2008. No mesmo ano de 2008, a gente botou esse site no ar. Eu estou até agora empenhado em atualizar, porque ele no computador a gente vê legal, mas no celular está meio complicado, porque eu
um site feito em 2008, né? Nesse mesmo ano, eu emprestei para uma exposição na Uninassale, a universidade aqui em Niterói, a exposição do centenário da imigração japonesa, o material que eu tenho de um navio, e o pessoal do consulado ficou doido, né? Eu tenho até o certificado desse empréstimo. Em 2014, eu dei entrada em Brasília pela Casa Civil da Presidência da República num projeto para tornar físico o museu. E a Casa Civil encaminhou para o então Ministério da Cultura, e eu fui recebendo comunicação para cada avanço que tinha, e esse para o IBRAM. E o IBRAM me respondeu o que eles poderiam fazer. Quer dizer, o projeto está parado desde 2014, por quê? Eu vivo numa cidade que tem museus, e assim, o IBRAM só pode investir em museu novo para a cidade que não tem museu. Ou investir em museu que já existe, que precisa de investimento, reforma, alguma coisa assim. Para museu novo em cidade que já tem museu, eu preciso que um parlamentar se sensibilize, compre a ideia e peça verba parlamentar para que esse museu aconteça. Entendeu? Apresentando uma emenda, né? Uma emenda parlamentar para que o projeto aconteça. Aqui em Niterói, por exemplo, não tem um museu, tem alguns museus, mas assim, a maioria, quase a totalidade, é de museu artístico, né? E aí por isso que eu falei que o amigo aí falou cultura, museu é cultura. É bom escutar isso, porque desde 2008 eu venho falando com todos os secretários de cultura da minha cidade, nunca é o momento político, né? As coisas acontecem só com artista, e eu sou artista, né? Eu sou músico, compositor, artista plástico, poeta. Bacana. Quer dizer, mas para a cultura histórica, para a cultura que traz o passado, não acontece, entendeu? E eu criei a hashtag ano passado, Cultura Não É Só Arte, e estou criminosamente bloqueado até hoje pela... É isso, foi censurado. Fui censurado, eu não xinguei ninguém, não briguei com ninguém, eu só estava explicando que não é só para artista, que o povo não quer só bater palma para artista. O povo... Desculpa, eu bati aqui no microfone. Fui bloqueado. Então, não posso mais falar no Facebook da Cultura Niterói. A situação é essa. Que absurdo. O Renan Rebelo, meu amigo também, acompanha sempre o nosso projeto aqui, o nosso programa. Ele falou: faço questão de marcar o meu amigo baiano e russófono Paterson Franco. Ah, que bacana. Então, você pode transmitir o nosso programa aqui pelo Facebook e também pelo YouTube, né? Depois o programa fica gravado, você pode novamente compartilhar com seus amigos da escola, da igreja, do clube, enfim, da rua, da vizinhança. É muito bom esse compartilhamento. Obrigado, Renan Rebelo. Adriano Meixo também dá boa noite. Legal. Marcos, você falou que teve vários reconhecimentos, né? Esse certificado da Uninassale, muito bacana. Você teve reconhecimento também da imprensa, o Jornal Fluminense aqui na nossa cidade de Niterói, o Jornal A Tribuna. E também teve uma comenda que você recebeu, né? Sim, da Palácio, uma instituição paulista. Quer dizer, Niterói não me vê, mas São Paulo vê. A instituição me deu o título de comendador registrado no Exército Brasileiro. Que bacana. Eu tenho orgulho disso e assumi. Está lá no meu perfil, comendador Marcos Palombo. Que bacana. Eu tenho moções também, só que moção é papel bonito, né? Eu estou precisando de apoio institucional. Uhum. Tem alguns museus aqui, fala, o Museu do Ingá, por exemplo, né? O museu também não é muito valorizado, né? Tem a gente percebe um certo abandono, uma pouca valorização, mais do que poderia ter. Você já pensou na ideia de fazer uma exposição, assim, uma exposição não permanente, mas temporária, em um projeto no museu desse porte? Eu adoraria. Eu tenho acervo para encher esse museu. Eu estive lá ano passado e ele está parecendo uma casa velha mal arrumada, porque está cheio de espaço vazio lá.
adoraria, não teria, com apoio, eu poderia fazer com prazer. E eu acho que o pessoal ia gostar. Claro, sem dúvida. Ó, o Roberto continuou falando aqui, o nosso ouvinte, ele fala a história de uma época, a história de uma época é essencial para as novas gerações, sem dúvida. Esse é o objetivo do nosso projeto Aulas com Filatelia. É através da filatelia, né, com as fontes históricas, levar o conhecimento para dentro da sala de aula, das universidades. Tenho certeza que o Marcos também adoraria levar esse trabalho para dentro das escolas. Você já teve essa experiência, Marcos, de levar esse rico material para os estudantes, para os professores? Não, eu já fiz alguns projetos que ainda não foram contemplados, sim, mas é um sonho, né? O museu físico, a ideia, o projeto que está parado em Brasília, ele prevê a exposição, né? Eu faço as páginas como o filatelista faz para uma exposição filatélica, né? Ele prevê essa exposição em ordem cronológica, já que a gente está contando história, a ideia do museu é contar história, né? E teria um monitor com áudio, ou animação, alguma coisa assim, e as peças filatélicas numismáticas servindo como marcadores da história. A ideia é que a pessoa, ao ver, por exemplo, um selo Barba Branca, Pedro II, com a imagem de Pedro II, e uma cédula da mesma época, com a mesma imagem, que ela seja transportada para aquele momento histórico e, ao mesmo tempo, tem ali, tanto no monitor ou escrito, o que estava acontecendo no Brasil naquele momento. Entendeu? Essa é a ideia. Entendi. Sem dúvida. O Roberto fala, belo trabalho, Marcos, perseverança. Perseverança que a gente mais tem como filatelista, né, Marcos? Poxa. Marcos, você tem peças muito valiosas do ponto de vista histórico, que contam, inclusive, trechos, né, que não estão nos livros, né, nos livros escolares. Você tem a sua carta assinada por Dom Pedro II, de Portugal, como rei, né? Eu já visualizei aqui as peças. Além dessa, você falava comigo aqui nos bastidores, e outras peças também interessantes, que relatam fatos históricos que não estão nos livros escolares. Você pode escrever alguns? Sim, posso sim. Bom, antes deixa eu destacar que esse Pedro II que a gente falou aí é um antepassado do nosso Pedro II, é o de Portugal, é o que viveu em 1690 e pouco. Né? Ah, sim. Assinada por Pedro II de Portugal. De Portugal. Que não é o mesmo, é o antepassado dele. Correto. Eu tenho pelo menos 3 cartas, 2 de 1698 e uma... Não, acho que eu tenho 4. 2 de 1698, uma de 1699 e uma de 1700. Todas por El Rei. Por El Rei é uma marca de isenção de porte, né? É a carta do rei mandando fazer no Brasil, como rei de Portugal mandando fazer no Brasil, que então colônia, né? E aí eu tenho cartas por El Rei, pelo príncipe regente, pela rainha, e vem chegando as que tem mais detalhes que não estão nos livros, são as das revoluções brasileiras, porque eu tenho Balaiada, Confederação do Equador, Guerra do Paraguai, a Independência da Bahia, eu devo ter umas 20. Eu não tenho a quantidade na cabeça, porque eu ainda estou estudando as cartas, as que não estão postadas no site, eu ainda estou estudando. Né? Mas elas são sempre únicas, elas são do fronte, Serviço Nacional Imperial. Então tem coisas assim como fulano está ferido, ciclano partiu com bandeira falsa, batalhão de pardos. Então são os detalhes que certamente não estão nos livros, porque estão nas cartas que estão no meu museu, entendeu? Então a gente, com certeza, tem material para muitas publicações e para enriquecer a história do Brasil, né? Esse é o trabalho que eu estou fazendo. Não, sem sombra de dúvida. São materiais, fontes históricas raríssimas. Eu confesso para você, particularmente, só tenho conhecimento de materiais iguais aos seus, do editor da RHM, no Peter Mayer. Inclusive, já participou também do nosso programa, fez uma apresentação brilhante aqui. E você certamente será convidado para outras programações para falar da balaiada, falar da conjuração
Posição. do Equador. Ah, legal, obrigado. Já está aceitando, né? Ó, o Adriano fala o seguinte: uma vergonha a situação de abandono dos patrimônios culturais. Poucos alunos até o fim do ensino médio já foram em um museu. É verdade, né? Não só agora, por causa da pandemia, mas mesmo antes, as visitações aos museus é sempre uma atividade muito interessante, né? Atividade extra-sala de aula, né? Eu já fui. Coisa para falar sobre isso, muito interessante. Eu, em 2008, como falei, coloquei o site do museu no ar. Então, desde 2008, olha, nós estamos em 21. Sim. Eu faço divulgação na internet de acervo museológico, desde 2008. Coisas que os museus começaram a fazer no mundo agora com a pandemia. Sim, né? E verdade. não tem outro museu brasileiro fazendo, uma coisa que eu faço sozinho desde 2008. E agora, ano passado, por isso eu criei a hashtag Cultura Não é Só Arte, né? Saíram os projetos de apoio à cultura pela internet, isso e aquilo, e eu não consegui ser contemplado, até porque não existia projeto para cultura histórica. Né? Então, a ideia é apoiar a cultura na internet por conta da pandemia, mas a cultura tem que ser artística, não pode ser cultura histórica. E aí eu hashtag fui bloqueado. Lamentavelmente. Saindo um pouco dessas partes não ainda, né, nas partes pré-filatélica. Pré-filatélica foi antes, né, da emissão do selo postal, né, foi 1840, né? Essas partes mais do tempo do Império aqui. Você, inclusive, nos mostrou aqui... Oi? 41. 41, isso. Aqui no Brasil, 1843, né? O Olho de Boi. Agora você me deixou não... Hoje é 43, Olho de Boi. 40 no Reino Unido. O Penny Black. Penny Black, aqui no Brasil, Olho de Boi. Você nos trouxe aqui algumas peças, vou pedir nosso amigo Dirley Santos para mostrar a primeira, e você fica à vontade para discorrer sobre a apresentação. Né? Obrigado, Dirley. Essa é a carta de 1698, por El Rei. Fica à vontade, Marcos. Sim, então, é uma das peças que eu falei, é uma das mais antigas. Essa não é a mais antiga que eu tenho, mas é uma das. Por El Rei, a marca de isenção de porte, que dizia que a carta é do rei, e por isso ele não tinha que pagar o porte. É interessante notar, eu que tenho várias cartas de rei, rainha, que eles não assinavam o nome deles, não. Eles botavam, a assinatura é rei, entendeu? O príncipe é príncipe. E aí ele está mandando ordem para o Brasil. Essa eu botei só como exemplo do que eu tenho, que o visitante do site vai ver outras, e eu tenho outras por postar ainda. Legal. Como é que as pessoas acessam o seu site? Qual é o endereço? www.palombo.com.br/museu. Legal. Lá tem todos os acervos, desde 1601, tem um acervo, tem uma descrição histórica, vai até 1971 até 1980, é a última parte aqui, né, da sua apresentação. 1601 é o nome do capítulo, né? A peça mais antiga que eu tenho, por enquanto, é de 1698. Mas Perfeito. Isso é por enquanto. Legal. Estão aqui também nos ouvindo Edson Pimentel, meu amigo, trabalhador, metalúrgico, Daniel Macedo, meu companheiro também, trabalhador dos Correios, Renan Ribeiro, jornalista, Adriano Meis, Roberto Soares, José Seco, e vários outros ouvintes também, através da internet, no Facebook e no YouTube. Tem outra peça também que a gente vai mostrar aqui, além dessa primeira, né? Muito bacana, muito interessante. Podemos mostrar, Geri, a segunda, naquela sequência? Isso, as cartas de privilégio assinada por Dom João VI. Pois é, eu adoro essa peça. Isso daí são 6 páginas dizendo tudo que o cara podia. Então, ele não podia ser preso, não podia ser processado, não podia isso. Eu sempre ouvi falar em carta de privilégio e assim, tinha até dúvida de que existia, né? Até que eu conseguisse essa. E aí eu fui pesquisar, eu fui entender que é carta de privilégio não porque o imperador ou o rei
queria privilegiar a pessoa. Essa carta de privilégio ela existia por conta de convenções. Então, essa, por exemplo, que eu tenho, ela é de um cidadão inglês que veio ao Brasil a trabalho e, por conta de convenção Brasil-Inglaterra, ele não podia sofrer certas coisas. Então, ele precisava andar com um documento oficial dizendo tudo que não podia acontecer com ele por conta dessa convenção, entendeu? Sim. E eu só fui descobrir depois que eu consegui um exemplar, né? Porque aí eu vi a previsão, fui pesquisar e achei muito interessante isso. Essa Dom João VI e outras autoridades assinam. Ah, que maneiro. Muito bom. Pode mostrar. Ó, o Renan Ribeiro, fazendo um parênteses aqui, ele está sempre nos perguntando aqui sobre o tema que ele mais coleciona, que é a Rússia. Ele pergunta, você tem alguma raridade da Rússia ou de outros países do leste europeu? É a curiosidade do Renan. Ô, Renan, eu comecei a colecionar com 10 anos, eu já tive de tudo. Mas, assim, a gente, quando amadurece, a gente escolhe um lugar para ir para especializar. Né? E eu escolhi Brasil. Então, eu legal. não tenho, não. Ô, Renan, tá vendo? O Marcos não tem a peça que você está procurando. Mas outra raridade da Rússia que certamente tem. Outros colecionadores nos ouvindo aqui vão fazer contato com o Renan Rebelo e responder a sua pergunta. Podemos mostrar a outra peça, Dirley Santos? A terceira, que o Marcos nos trouxe, a única carta conhecida com a marca de isenção do porte SNB. É o Serviço Nacional Imperial do Brasil. Exatamente. Marca de isenção de porte, eu já expliquei por El Rei, é uma marca que diz que a pessoa não vai pagar. Aí não se pagava porque que é a mais comum, e em revoluções ou em ação militar. Né? Nesse caso, essa é Serviço Nacional Imperial do Brasil, e até o momento não existe outra conhecida. Daí a raridade dela. Existe variedade, né? SNB, situações diferentes, né? Mas essa marca não tem outra conhecida por enquanto. Perfeito. Essas também estão assinadas? Estão assinadas. Eu não lembro aqui o personagem, mas é de uma das revoluções brasileiras, é do fronte de uma das revoluções. Perfeito. Essa é de 1824. Uma daquelas revoluções lá do Nordeste, eu não lembro de qual agora. A dificuldade de manter essas peças tão raras, né, tão delicadas, de mantê-las, preservar, digo, fisicamente, Marco. Você deve ter certos cuidados, né, com preservação. Eu não tenho peças tão antigas, né? Já tenho um cuidado aqui, guardando, né, num plástico, um desumidificador. Como é que você faz? Só uma curiosidade. Eu tenho 3 aparelhos desumidificadores. Né? Eu faço controle de umidade. Eles ficam no cômodo e com esses aparelhos ligados, absorvendo a umidade do ar, porque a carta de 300 e tantos anos, Sim. que mofar, ela estraga, né? E eu também tenho que ter cuidado para não ressecar muito, senão ela pode quebrar, né? Se ficar muito ressecada. Então, eu tenho que fazer o controle. Qual é a temperatura ideal? Pois é, sabe que eu ainda estou pesquisando isso? Eu faço meio assim na prática, sabe? Eu consigo perceber de tanto fazer como que o papel está e a hora de desligar o desumidificador. Eu uso um pouco a palavra, quase não saiu. Não deve ser barato, né? Manter esse aparelho todo ligado o tempo inteiro, né? Não é, eles estão desligados agora, e um pouquinho mais do que deveriam, porque, olha, eu trabalho com eventos, a minha empresa está quase um ano e meio fechada, aqui a minha cidade mandou fechar a empresa de eventos, não mandou abrir ainda. Caramba. Quer dizer, eu vi que eu cometi um erro estratégico, né? Eu sempre banquei minha coleção, meu hobby, depois o hobby se transformou numa missão, né, de preservação de história, e
e institucional, porque eu fundei uma instituição para isso, e eu consegui manter, durante os anos, esperando o momento político, dos políticos, acreditando que ele ia chegar, mas tranquilo, porque o prazer me mantinha nessa situação. Só que agora, amigo, com 1 ano e meio quase sem ganhar dinheiro, eu vi que eu cometi um erro. Eu deveria ter sido mais incisivo, mais decisivo, sei lá mais o quê, porque é complicado. É complicado. Vou aproveitar a oportunidade para pedir a quem está assistindo para se inscrever no canal Palombo Criações, para me seguir no Instagram, @Comendador Palombo, no Facebook, Marcos Palombo. Só essas ações já ajudam alguma coisa, tá? Sem dúvida. Tem outra coisa interessante que eu não tinha comentado com você, mas assim, se você for no site do museu, vai ver lá, tem um capítulo colaboradores, e tem lá a minha foto contando a minha história e a foto do meu pai, porque eu tenho um outro projeto de museu, que é o Museu Fotográfico, que conta a história dele, e aí eu uso o acervo que o meu pai deixou, que foi fotógrafo a vida inteira. Ah, legal. Por que eu estou falando isso? Porque se alguém tem coleção que queira doar, e se a coleção tiver relevância, eu pretendo que no futuro o museu não preserve só a minha história como colecionador. A gente vai partir um dia, né? Sim. Eu pretendo que o museu seja físico, ele não tem o meu nome, mas vai ter a minha história. Com certeza. E assim, se eu receber, eu não, a instituição, né? Porque se ela receber não é minha coleção, e tiver relevância, produzir capítulo para o museu, a história do colecionador vai entrar lá junto com a minha, e se o nome dele começar com A na frente do meu. Entendeu? Porque a ideia é essa. É que o museu cresça, e eu não posso fazer ele crescer sozinho. Né? Claro. Essa é a minha ideia também, né? Eu também coleciono já faz um tempo. Eu parei, né? Depois retomei, assim, como hobby, entretenimento, mas também tendo esse olhar, né? Como a filatelia, como uma ciência auxiliar da história, né? Então, eu faço esse corte, né? Eu também coleciono sobre censura postal, né? Parte da Primeira Guerra, Segunda Guerra, período entre guerras. Também ainda não tenho a definição clara. Eu gosto muito também da Revolução, da Guerra Civil Espanhola, também tem algumas peças, né? Mas são fatos mais recentes. Você tem um acervo assim, um pouco mais longínquo, digamos assim. Mas fechando aqui o parênteses da curiosidade, que eu falei da conservação, né? Acho muito importante a preservação mesmo física desse material, né? Não pode ser perdido. Mas vamos voltar àquela outra peça, mas parece que é a quarta peça que você nos trouxe aqui, para você também descrever sobre ela aqui. Isso, esse documento falando sobre a sagração e coroação de Pedro II em 23 de abril, no Sergipe. 23 de abril de que ano? Não me lembro aqui. Boa pergunta. Eu acho que é 23. O Pedro II, ele era um garoto, um adolescente, né? Ele foi sagrado e coroado imperador. A história diz, eu pesquisei e não achei em lugar nenhum essa sagração e coroação de Pedro II em Sergipe. Ela acontece em junho ou julho, aqui no Rio de Janeiro, né? E esse documento, ele relata a já acontecida sagração e coroação de Pedro II meses antes, abril, em Sergipe. Né? Quer dizer, como eu disse, a gente tem detalhes que não estão nos livros porque estão no mercado, né? E eu consegui salvar algumas peças. Essa daí conta esse detalhe que eu não achei em nenhuma publicação, entendeu? Então, o Pedro II, a gente vive num país continental e lá na época do Império era mais continental ainda, porque não existia a comunicação que a gente tem, o transporte que a gente tem. Então ele foi lá em Sergipe ser sagrado e coroado. Né? E a história não conta isso ainda, só para quem acessa o meu museu. Pô, bacana. Queria falar também que eu estou mostrando peças, assim, eu tenho todos os selos do Brasil.
Acho que o público hoje não quer ver isso, né? Está cansado de ver. Só abrir o catálogo vai ver as fotos. Eu estou mostrando coisas diferentes, entendeu? Não, claro, claro. Não, com certeza. Essas peças, ó, Marcos, o José Seco fala, Marcos, essas cartas de rei são 100%, tá aqui, com 100% propriedade particular, ou quando encontrados tem que pagar alguma porcentagem para o governo. Não sei se ele está afirmando ou perguntando. Bom, eu acho que ele está perguntando. Eu já me preocupei com isso e fiz pesquisa, é uma ótima pergunta, né? E foi por esse motivo que eu montei a ONG, e está lá com o objetivo de preservar acervo. Então, eu não sou um comerciante, eu até vendo uma peça duplicata, de selo, mas a carta nunca é duplicata, então você não vai me ver vendendo uma carta dessa. Né? Então, o meu trabalho é preservar, e eu tenho uma instituição para fazer isso. Eu fiz mais que isso, eu me cadastrei como comerciante de antiguidades no Ministério da Cultura, e todo ano eu digo lá, não vendi nada. Entendeu? Para se alguém chegar assim, olha só, isso daqui é história, pertence. Não pertence não, que eu tirei do mercado de colecionadores, e eu tenho uma instituição para preservar. Então, é isso que eu estou fazendo. Porque eu tenho esse cuidado e essa preocupação. Entendeu? Mas elas também podem ser comercializadas, né? Porque vários comerciantes filatélicos fazem comercialização mesmo de cartas, né? Sim, mas assim, a coisa histórica, com detalhe, ela pode acabar tendo problema. Não, eu concordo. Da instituição, entendeu? Concordo contigo. Pelo pouco que eu li das leis sobre o assunto, o comerciante pode ter problema. E é por isso que eu estou vendo, e tem uma instituição para preservar. Né? Um dia a minha coleção vai ser nossa, vai ser do povo brasileiro. Não vai estar à venda, se Deus quiser, e eu aguentar esse tranco que eu estou passando agora. Ó, José Seco confirma que ele está perguntando. Valeu, José Seco. José Seco é um grande colaborador do nosso programa, nosso projeto. Uma boa pergunta, oportuna, e o Marcos Palombo bem respondeu aqui. Vamos à próxima peça. O Direi estava editando aqui algumas peças. Vamos ver se já tem mais algumas aqui para comentar, muito interessantes. Aí, ó, são duas. Uma curiosidade filatélica, né? São duas cartas circuladas nos anos 30 com selos fiscais. Né? Tem gente que faz filatelia fiscal. O que é selo fiscal? É o selo que vai no documento. Hoje a gente vai no cartório reconhecer firma, tem aquele selo, aquilo que é colado, é o selo fiscal. Né? Isso sempre existiu. Só que o selo fiscal não é apropriado para postar. Para isso existe o selo postal. Né? O correio não deveria ter circulado essas cartas. Então é uma curiosidade. É raro porque é errado, né? E aí eu tenho duas dos anos 30, com dois selos fiscais diferentes. Olha só. Fizeram uma manobrazinha aí, né? Para postear a carta. A pessoa tinha lá na gaveta o selo para selar o documento, não achou o postal, botou e passou, né? Interessante. É o brasileiro pelo jeitinho. O jeitinho, velho jeitinho. O jeitinho, então, já tem anos e anos. Não é novidade. Temos uma próxima, Gelei? Uma próxima carta? Interessante fonte histórica. Essa aí, do Banco do Brasil, a que você se referiu ainda agora. Conta pra gente essa história dela. Eu acredito que seja peça única. Eu comprei de um catador de rua. Eu passei muitos anos chegando 4 horas da manhã lá na feira da Praça 15. Caramba. E por que eu chegava 4 horas da manhã? Porque eu os catadores de rua antes dos banqueiros, né? Para ver o que os caras acharam na rua. E de um saco preto de lixo, eu olhei isso daí, eu falei, isso daqui não existe. Na hora eu não entendi direito, mas eu comprei. Caramba. Depois eu vi que a carta, ela circulou pelo malote do Banco do Brasil para Brasília, quando Brasília estava em construção, terminando, estava sendo inaugurada, em 60, né?
E, para minha sorte, na correspondência, a pessoa pergunta se a última carta que mandou pelo malote do Banco do Brasil tinha chegado antes da do Correio, porque o Correio era novo em Brasília e não estava funcionando direito ainda. E a carta pelo malote do banco chegava primeiro. Prova que, além do que está escrito na carta, é que o carimbo no selo é do Banco do Brasil, né? Uhum. Quer dizer, a lei diz que só o Correio pode emitir, né, conduzir a carta, né? Então, para cumprir a lei, a pessoa colou o selo e o banco obliterou, quer dizer, pagou. Então, foi por outro meio, mas pagando. Então, não se cometeu crime. Mas o tráfego não foi pelos Correios, foi pelo malote do Banco do Brasil. Malote do Banco do Brasil. Então, eu acho que a única pessoa que tem carta circulada pelo malote do Banco do Brasil... É outra curiosidade muito importante, né? 1960 ainda não era uma empresa, era o Departamento de Correio, foi transformado em empresa só em 69, né? Isso. Ainda não se constituía como empresa. A instituição Correio já existe no Brasil há mais de 350 anos, né? Mas ela não se constituía ainda como uma empresa que tem um monopólio postal, né? Cara, eu tenho uma coleção muito interessante que eu ainda não organizei. Eu comprei muito do eBay, coisas do mundo inteiro, incrivelmente do mundo inteiro. Então, eu também. E dá uma coleção, todas Marcos Palombo, vindo do mundo inteiro. Então, eu resgatei peças do Brasil, do mundo inteiro, através do Correio, né? E perdi alguma coisa aqui, né? Eu tenho, inclusive, quando a gente dá queixa na polícia, né? Que eu comprei uma série de coloridos com 420 maravilhoso, com umas margens maravilhosas, e a carta chegou aberta, reembalada e sem os selos. Né? Aí eu deixei na polícia, fiquei muito triste. Né? Minha mãe é aposentada do Correio, ela era funcionária. Que legal! Foi minha colega de trabalho. Isso. Mas voltando ao seu acervo, vamos lá, fechando novamente o parênteses. Queria rapidamente aqui mostrar mais uma parte do seu acervo. Pedi ao nosso amigo Gerlei Santos que mostre aqui mais uma peça. É essa aí, ó, que você falou que tem selo aqui que não são selos. Tem um nome aqui curioso, Cinderela, né? As pessoas não conhecem esse termo. A primeira peça é igual àquelas outras duas, que são 2 selos fiscais usados como se fossem postais. Eu não mostraria agora, mas ela está na página, por estar em ordem cronológica. O interessante dessa página aí é o cartão postal, que ele foi postado com selo inteiro e bisetado. Bisetado é assim, o porte custava R$ 1,50. O cara tinha 2 selos de 2, ele botou um selo inteiro e... R$ 1,50 não, custava 3. Eu não estou vendo aqui o valor direito. Estou dando exemplo, né? Porque eu não estou vendo o valor, não estou lembrando. Mas eu acho que é 2. E ele cortou no meio, ficou valendo 3. Né? E o Correio cortou, nesse caso. Né? E as outras 3 são figurinhas, são imagens religiosas que... Não tem valor facial, né? Que a gente chama de Cinderela. Né? Eu tenho uma boa coleção de Cinderela para postar. Legal. Curioso essa carta acima. Só voltando, Gerlei, por gentileza. Essa carta acima, voltando... É um exemplo de como a gente pode contar a história com um envelope, né? Sim. Esse selo, ele foi da inauguração da ponte Brasil-Argentina, se não me engano. E tem o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas foi deposto, né? Então, nessa data que circulou essa carta, é raríssimo, porque não poderia ter circulado com esse selo, porque ele tinha sido recolhido, ele tinha circulado a ordem para não usar, porque o Getúlio tinha sido deposto, e a atitude dele não poderia ser usada. Só que essa carta é de Sena Madureira, no Acre. Então, eu dei a sorte de chegar numa carta na data que não poderia ter sido circulada com esse selo, porque a notícia de recolher o selo não havia chegado em Sena Madureira, no Acre.
em 1945, né? E, quer dizer, essa carta é raríssima, filatelicamente, porque circulou com selo que não poderia ter circulado, já conferiu o porte está escrito aí, e, ao mesmo tempo, permite a gente falar historicamente da deposição de Getúlio Vargas, né? É um marcador da história. Muito bom, interessante. Tem uma próxima de lei? Vamos lá, na sequência. Eu acho que é a última que eu te mandei. Será que os nossos amigos já ouviram falar em serviço fono postal? Na década de 40. Também. Eu já havia falado muito tempo. Você que me fez recordar, eu não lembrava. Ó, conta para nós, o que é um serviço fono postal? Eu tenho 2 exemplares, esse é um deles. Né? Na década de 40, a pessoa ia na agência bancária e gravava em disco a mensagem e mandava pelo correio. Gravava na agência do correio. O disco, caramba, ele tem um lado só, é verdinho, é mais sensível, mas o envelope ele tem um papelão com aquela ondinha para proteger. Né? Uhum. Essa peça, inclusive, está numa reportagem do Globo que está erroneamente dizendo que é de um colecionador americano. Na verdade, esse colecionador foi entrevistado e ele contou da minha peça, mostrou a imagem e o jornal colocou erradamente, dizendo que é da coleção dele. Ele não tem peça brasileira, e peça brasileira do serviço fono postal é muito, muito raro. É raríssimo. Bom, parabéns, cara, muito bom. Eu tinha um tá aqui, ó, lendo o texto. O gramofone permitia a gravação de cartas faladas. Abaixo, o raríssimo envelope do serviço fono postal dos Correios do Brasil. Cara, é muito interessante, né? Aqui está datado de 25/12/41. Né? Dia de Natal. Certamente foi. Será que foi uma mensagem natalina? Digamos assim. Geralmente era de amor. Pronto. Declaração, estou com saudade, isso, aquilo. Né? Os tempos eram difíceis, né? Sem celular, sem internet. E consegue ouvir hoje? O quê? Consegue. Certo. É um disco, né? Esse americano, ele tem um museu não, ele tem um site que é só sobre serviço fono postal no mundo. Né? E ele não tinha conseguido ter contato com nenhuma peça brasileira. Então ele esteve no Rio, me procurou, porque ele viu no site que eu tinha, eu falei que tinha 2, aí ele veio ao meu encontro, trouxe um aparelho e gravou a mensagem dos 2, disse que ia colocar no site dele. Depois eu perdi o contato. Nessa vinda, ele foi entrevistado pelo Globo, né? E aí ele estava com a imagem dessa peça aí que eu acabei de mostrar para vocês. O Globo erradamente botou dizendo que era dele. Deu os créditos para ele e não deu para você? Não deu. Aí eu lutei por isso, eles consertaram, mas depois devolveram. O Globo faz questão de errar. É verdade. Olha, o Renan fala aqui, ó, gravação de cartas faladas, ele está curioso. Nossa, que história, que raridade. Vou até pesquisar sobre o assunto. Olha aí, tá vendo? A gente já está aqui incentivando as pesquisas. Renan é jornalista, muito estudioso, vai pesquisar sobre o tema. Valeu, Renan, obrigado aí. Essa gravação de cartas faladas praticamente é o primórdio das mensagens de áudio do WhatsApp, é verdade. É o WhatsApp da década de 40. Legal. Demorava para chegar, mas chegava. O WhatsApp um pouco mais demorado, mas chegava a mensagem. Bacana, boa analogia. Bom, tem outra aí, Gerlei? Temos outra? Ou é a última? Eu acho que acabou. Tem mais? Pô, o Gerlei está muito eficiente. Isso daí é muito interessante. Eu tenho também da outra cidade. DPO são as agências consulares inglesas no Brasil. Então, existem as convenções, né, do Brasil com outros países, né, e quando fez com a Inglaterra, essas agências, Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia, as cartas que circulavam através delas circulavam com selo inglês. A carta é brasileira. Então, você postava a carta, exemplo, do Rio de Janeiro para Pernambuco.
ia por navio inglês, ela era selada com selo inglês, com carimbo pertinente à cidade, né? Mas era uma carta brasileira. É como se fosse... É muito interessante e raro, né? A coleção com selos, com carimbo C81, C82, C83, já são muito valorizados. Agora, o envelope inteiro, e eu tenho 3, é mais raro ainda, né? Perfeito. Marco, vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Brasileira. A gente fala, tem um mito aí, fala, Brasil nunca teve a Revolução. Como assim? Teve sim, né? Várias, né? Você certamente tem carta de algumas. De quais você tem? Pode descrever para nós. Cabanagem, Confederação do Equador, Guerra do Paraguai, Independência da Bahia, eu não estou lembrando. Conjuração Baiana, foi a conjuração chamada dos alfaiates, né? Sim, sim. Então, esse período, eu comprei lotes fechados, assim, eu tenho carta que eu já postei, que eu peço ajuda ao visitante para me ajudar a identificar de qual das revoluções que é. Tem uma que está postada, não estou lembrando o nome agora, eu acho que é Nabucco, sobrenome, não lembro. O personagem, ele é conhecido numa revolução, mas a carta é de uma cidade onde não estava acontecendo essa revolução, entendeu? E aí é um detalhe, assim, eu não consegui identificar, mesmo lendo a carta toda, se pertencia a uma ou a outra revolução, porque o personagem de uma revolução está na cidade onde acontecia outra revolução, entendeu? Sim, entendi. Pois é, então, essas cartas eu estou pesquisando ainda, e essa eu coloquei com essa dúvida. Então, eu estou lendo, eu tenho várias cartas nesse período 1800, logo após a independência, né? As revoluções aconteceram, boa parte, porque existia um movimento, por isso que é feriado 2 de julho na Bahia. Por quê? Em 21, 7 de setembro, independência ou morte. Aqui. Mas na Bahia continuou diferente, entendeu? E só em 2 de julho terminou lá a independência da Bahia, entendeu? Porque lá o movimento era contrário. Essas revoluções, a maioria é nesse sentido. Tá aí uma boa pauta para nossa programação aqui na Web Rádio Censura Livre, né? Na Aulas com Filatelia. Eu toparia fazer esse programa conosco? Top, sim, você me avisa com antecedência, que aí eu vou, pela data, eu vou separar as cartas, de repente eu vou trazer detalhes que não estão nos livros ainda. Bacana, com certeza, com absoluta certeza. Fontes históricas você tem aí que ninguém tem, né? A Conjuração Baiana, ela foi claramente inspirada em 2 outras revoluções, né? Revolução Francesa e Revolução Haitiana. A Revolução do Haiti foi a primeira revolução negra, né, da história, muito interessante também, que inspirou a Conjuração Baiana. Então, a gente pode fazer esse corte também e trazer outros temas, né, para aqui para Aulas com Filatelia. Com certeza a sua coleção vai nos ajudar bastante. Obrigado aí já pela disposição. Vamos ver se temos outras peças aqui para mostrar. A gente já está quase no finalzinho do programa, mas acho que ainda dá tempo de mostrar mais algumas. Vamos ver. Tem mais alguma, Direi? Eu acho que eu não passei mais nada, não. Não? Beleza. Show. Marco, a gente já está 55 minutos de programação. Foi muito bom você mostrar aqui o seu projeto, né, do Museu Filatélico Numismático Brasileiro. Muito prazer conhecer você aqui. Meu vizinho, morador de Niterói, a gente não se conhecia ainda, né? Mas vamos ter essa oportunidade. Então, logo passa aí a pandemia, de marcar um papo, chamar o Renan aí também para conhecer a sua coleção. Renan virou filatelista também através do nosso projeto aqui, colecionando sobre Rússia. Está colecionando várias peças aí sobre Rússia, né? Então, já me sinto aqui gratificado do projeto ter conquistado aí, além de vários outros, né, amigos que eu ganhei com a filatelia. A filatelia proporciona isso, né, a gente construir novas amizades, né? Isso é muito importante também, o papel da filatelia.
Então, eu queria, Marco, que você se despedisse aqui do nosso público, nosso ouvinte, nossos internautas, né, fazendo aqui a sua saudação final, e depois a gente vai marcar outro bate-papo, outra programação por aqui, tá bom? Fica à vontade para fazer a sua saudação final. Ok, muito obrigado pela oportunidade de apresentar o trabalho. Se alguém tiver interesse em ajudar, ou vocês vão conheça o site, vocês vão ver que tem banner lá para publicidade, se alguém tiver interesse. Adicione nas redes sociais. E muito obrigado por tudo, pela atenção e pela oportunidade de divulgação. Eu que te agradeço, Marco. Obrigado, até a próxima. Eu esqueci até de fazer um intervalo aqui com nossa mensagem institucional da Web Rádio Censura Livre, Dirley. Perdoe minha falha. Mas a gente vai deixar para a parte final, depois da despedida aqui do Marco, vamos mandar uma mensagem da comunicação aqui da Web Rádio Censura Livre, tá bom? Obrigado, Marco. Grande abraço. Bom final de semana. Até a próxima. Até. Obrigado. Valeu. Você vai conhecer agora um projeto criado por um funcionário dos Correios que ajuda a gente a aprender sobre história e falar de assuntos do nosso dia a dia através de selos e postais. O Heitor é o pai do projeto Aulas com Filatelia, que existe há 3 anos. Por trás de cada selo, carta ou postal, há uma história. Daí ele pensou: bora compartilhar esse conhecimento com outras pessoas? Nessa videoaula, selos ligados à saúde foram um ponto de partida para falar sobre assuntos da atualidade, como esse aqui, o primeiro selo sobre a Covid lançado no Irã. A gente procura sempre contextualizar com os temas atuais. E o coronavírus está no mundo inteiro. A coleção do Heitor tem 5.000 selos e mais de 500 postais e cartas. Essa paixão pela filatelia começou em 1982, quando eu entrei para trabalhar nos Correios. Essa aí é uma carta do Burle Marx, ícone do paisagismo, a seu irmão Walter, que estava nos Estados Unidos em 1945. Ela foi aberta pela censura no dia 8 de maio, no dia da vitória da Segunda Guerra Mundial. Ela traz 2 selos muito importantes, a paz e a vitória, que simbolizou a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Nem tudo aqui vira aula. Foi o caso dessa carta. Dentro da filosofia do projeto, publicar um texto nas redes sociais é também uma forma de divulgar a filatelia. O importante é expandir o conteúdo. Não importa onde seja publicado. Há tanta moça bonita nas ruas que não andei, e há uma rua encantada que nem em sonho sonhei. Selo de Mário Quintana. Eu fiz o programa e uma aula com um professor de literatura, e a partir dele a gente pode imaginar outras participações também, com outros personagens, seja da história, da arte, do esporte, como já fiz do Pelé. Por falar em esporte, o Japão já anunciou os 25 selos da Olimpíada de Tóquio em junho. Os selos têm a ver com as modalidades esportivas. Há 2 anos o projeto está na web Rádio Censura Livre, de São Gonçalo. Aulas com Filatelia. Projeto educacional com história, conhecimento e cultura. A Rayane participou e virou fã do projeto. Tive contato com esse projeto que trabalha com o uso de selos, como esses selos são importantes elementos para apontar as transformações históricas. É possível articular esse tipo de fonte em sala de aula. É o que o Heitor mais quer, compartilhar o conhecimento que ele tem sobre filatelia nas escolas. Agora tem uma personalidade que ele não vê a hora de ficar cara a cara. Olha a diva aí, o selo dela foi lançado em 2019. Uma mulher fantástica, o timbre de voz dela, a história de vida, tudo que ela significa para a cultura negra. Meu sonho é entrevistar a Elza Soares. Elza, o convite está feito.